Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Tem atacante chileno aí chegando para o São Paulo, segundo o blog do São Paulo, né? Diz que as negociações estão bem avançadas. A renovação do Alan Franco está chegando nos finalmente. Crespo está se preparando para pegar o Flamengo e tem jornalista flamenguista falando que o Flamengo está em crise. Imagina a gente. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixa um joinha aí para dar uma força pra gente e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá. E hoje São Paulo deu continuidade com os treinamentos com o Crespo, né? Lucas e Ferreirinha estão participando ativamente aí do treinamento. O Lucas Ferreira, ele tá com uma dor na bacia, tá fazendo um treinamento separado. E o Luiz Gustavo continua com os procedimentos para recuperação da tromboembolia pulmonar, né? Então, as coisas estão caminhando aí para que o São Paulo pegue o Flamengo lá no Maracanã, sábado às 4h30. E tem jornalista do Flamengo falando que o Flamengo tá numa crise absurda. O Renato Maurício Prado tem falado aí que nos bastidores do Flamengo tá uma briga entre o diretor de futebol, né, o Zé Boto, e o presidente do Flamengo, que é o BAP, né? Eles estão querendo plantar essa conversa aí, porque o Gerson já falou que vai embora, enfim, eles estão meio que vendendo alguns jogadores e as negociações estão. As vindas para o clube estão paradas por causa dessa briga interna aí no Flamengo. E eles já estão querendo se proteger caso o São Paulo surpreenda e acabe ganhando do Flamengo lá em pleno Maracanã, né? Eu ainda acho que é um jogo para empate, mas vou torcer muito pro Crespo já começar destruindo, né? Não é fácil, é o melhor time do Brasileirão hoje. Mas o São Paulo, bem treinado, tem condições de ganhar de qualquer time, cara. Então, joga de igual para igual para qualquer time, só precisa ser bem treinado. E eu confio no Crespo para isso. Então, acho que já estão preparando as desculpinhas aí para a hora que a gente sair de lá vitorioso. E quanto que você acha que vai ser o jogo lá do Flamengo e São Paulo? E o blog de São Paulo divulgou que a renovação do Alan Franco está praticamente na ponta da agulha para ser anunciada, hein? Diz que os maiores entreveros aí, os maiores problemas que tinha para a renovação do Alan Franco já estão sendo acertados e que agora vai ser naquele esquema que a gente tinha falado para vocês, né? De 2 anos prorrogável por mais um. E o jogador aceitou esse modelo de renovação. Lembrando sempre que o motivo principal, se o Alan Franco realmente renovar esse contrato, é a vontade dele de permanecer no São Paulo, né? Ele já poderia ter assinado um pré-contrato com outro time, se ele quisesse, mas ele disse que não vai assinar nada e que ele quer continuar no São Paulo, só quer que o São Paulo chegue o mais próximo possível das condições, né, que eles colocaram para que esse acerto seja possível. Então, acho que logo teremos boas notícias aí da renovação finalmente do Alan Franco, né? Meu Deus do céu, como demorou, como tá demorando, na verdade. E só para lembrar a primeira passagem dele, né, em 2021, do Crespo, né, quando ele estreou a primeira vez pelo São Paulo, o jogo foi 1-1 contra o Botafogo de Ribeirão, né? Foi pelo Paulista. Paulista, inclusive, que o São Paulo ganharia depois, né? Em cima do Palmeiras. E o gol, o São Paulo saiu perdendo, né? De 1-0. E quem empatou o jogo foi justamente o Arboleda, rapaz. A zaga era Léo Pelé, Arboleda e Bruno Alves, rapaz. Olha, você tem saudade dessa defesa? Coitado, o Cacruz vai estar no céu agora, perto dos jogadores que ele tinha, cara. Meu Deus do céu. Como que ele conseguiu ganhar esse Campeonato Paulista? Não dá pra acreditar. E o São Paulo teve um segundo gol, né? Que o Pablo, mito Pablo, fez. Só que foi impedido por causa do Daniel Alves, tal. Ainda foi uma polêmica na época. Era pro São Paulo ter ganho de 2-1 esse jogo. Mas foi assim que o Crespo estreou em 2021. É mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai ser um jogo para empate e acho que vai ser um bom resultado contra o Flamengo lá no Maracanã, um empate. Só que aí a gente precisa ganhar do Red Bull e precisa ganhar do Corinthians, né? Aí vai ter que se virar e vai ter que ganhar, cara. E o Igor Vinícius, hein? Falei que eu não ia mais falar dele aqui, mas isso aqui não dá para deixar passar.
Igor Vinícius foi apresentado lá no Santos e disse que a partir do momento que o Santos entrou na jogada, que o coração dele falou mais alto e ele tinha que ir lá para o Santos, que ele queria jogar com o Neymar. Falou também que o São Paulo queria a renovação contratual com ele, mas que tinha outros times também que tinham interesse, mas que não, que o Santos falou com o coração dele que ele não poderia deixar de voltar pro Santos e tal. Igor Vinícius, vai com Deus, cara, vai. Fica quietinho, é melhor. Ai, Deus do céu, falar o quê pro cara, né? Tchau, Igor Vinícius. E para encerrar, né, a gente falou ontem da exclusiva lá do blog do São Paulo, que falou que o São Paulo estava negociando com dois jogadores da América do Sul aqui, um ofensivo, né, não posso falar atacante, porque não é bem atacante, mas é um jogador mais para jogar pelo lado, pelo meio ali e tal, e um defensor, né, que um era chileno e o outro era argentino. E hoje o blog de São Paulo falou que as negociações avançaram. Então, assim, o chileno, que é o jogador ofensivo, disse que está muito próximo de assinar com o São Paulo. Que as conversas evoluíram, falta só alguns ajustes financeiros. Aquela graninha, né? Aquela graninha de luva que o cara quer, né? Mas que essas conversas estão avançando com o jogador ofensivo chileno. Muitos estão dizendo que é o Lucas Cepeda, né? Que ele entra nos critérios, né? Que o blog de São Paulo falou, que era jogador que atuava pela seleção, suas respectivas seleções, e que jogam em times conhecidos, né? Que não são times pequenos da América do Sul. No caso, o Lucas Cepeda joga pelo Colo-Colo, né? Houveram uns rumores aí, uns 2, 3 semanas atrás, mais ou menos, que ele viria para o Vasco. Que ele estava em negociações com o Vasco, mas até agora não se concretizou. Então pode ser que tenha dado alguma coisa errada lá e pode ser que ele venha mesmo para São Paulo. Cara, se for esse jogador, eu vou ficar feliz, viu? Porque nossa, é um bom jogador, cara. Um jogador rápido, é, dá assistência, faz gol. Vou ficar feliz com a contratação. Vamos torcer para que seja mesmo, que dê tudo certo, né? Segundo ainda o blog do São Paulo, né, as conversas com o defensor não evoluíram. Então, por enquanto aí, se der certo, vai ser só com o jogador que é ofensivo mesmo, né? Vamos aguardar e torcer para o São Paulo conseguir fazer boas contratações na medida do possível, né? Principalmente na lateral, que o São Paulo precisa resolver essa lateral direita aí. Um jogador de canto, né? De beirada de campo, que também não tem muita opção, meio campo, então se o Oscar machucar, ferrou. São Paulo vai ter um trabalhinho aí para resolver sem dinheiro, não é fácil não. Enfim, essas são as notícias de hoje. Muito obrigado aí pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!